20 enormes rompimentos de barragens flagrados pelas câmeras. Os rompimentos de barragem são eventos catastróficos com consequências devastadoras para o meio ambiente, infraestrutura e muitas vezes para a vida humana. Ao longo dos anos, várias dessas tragédias foram registradas pelas câmeras, capturando momentos de destruição que marcaram a história. Neste vídeo, exploramos 20 dos maiores rompimentos de barragens já flagrados. Rompimento de barragem de Brumadinho, Brasil, 2019. Um dos casos mais trágicos e recentes foi o rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Em 25 de janeiro de 2019, a barragem da mineradora Vale se rompeu, liberando milhões de metros cúbicos de lama tóxica. As imagens capturadas por drones e câmeras de segurança mostram a velocidade com que o mar de lama engoliu tudo em seu caminho, destruindo comunidades e deixando 270 vítimas fatais. Desastre de Banqiao, China, 1975. O rompimento da barragem de Banqiao, causado por chuvas torrenciais durante o tufão Nina, é um dos maiores desastres envolvendo barragens na história. As imagens aéreas da época mostram a magnitude do evento, com vastas áreas inundadas e mais de 240 mil vítimas. As consequências desse rompimento foram sentidas por décadas, com milhões de desabrigados e extensos danos econômicos. Barragem de Vajon, Itália, 1963. Este desastre aconteceu devido a um deslizamento de terra em uma barragem localizada nos Alpes italianos. O impacto deslocou uma enorme quantidade de água, criando uma onda gigante que devastou a cidade de Longarone. Apesar de a barragem em si ter permanecido intacta, as imagens da inundação mostram a força destrutiva da água, que causou a morte de quase 2.000 pessoas. Rompimento da barragem de Mariana, Brasil, 2015. Em novembro de 2015, outra tragédia devastou o Brasil com o rompimento da barragem de Fundão, operada pela Samarco. A barragem continha rejeitos de minério de ferro, que se espalharam por mais de 600 quilômetros, destruindo vilarejos e contaminando o Rio Doce. As imagens mostram a extensão da lama e o impacto ambiental catastrófico, que até hoje é considerado o maior desastre ambiental do Brasil. Rompimento da barragem de Malpasset, França, 1959. A barragem de Malpasset, no sul da França, rompeu-se repentinamente, liberando milhões de metros cúbicos de água que arrasaram tudo em seu caminho. O evento foi capturado por câmeras de noticiários da época, mostrando as cidades inundadas e a destruição total de estradas e pontes. Cerca de 423 pessoas perderam a vida. Desastre de St. Francis Dam, Estados Unidos, 1928. O rompimento da barragem de St. Francis, na Califórnia, resultou em uma das maiores catástrofes da história dos Estados Unidos. Imagens da época revelam a extensão do caos, com cidades inteiras inundadas pela enxurrada. O colapso matou mais de 430 pessoas e destruiu milhares de hectares de terras agrícolas. Rompimento da barragem de Oroville, Estados Unidos, 2017. A barragem de Oroville, a mais alta dos Estados Unidos, quase sofreu um colapso total após fortes chuvas erodirem seu vertedouro principal. Embora o rompimento completo tenha sido evitado, as imagens de drones mostram a água transbordando pelos danos no vertedouro, forçando a evacuação de 188 mil pessoas. Barragem de Teton, Estados Unidos, 1976. O colapso da barragem de Teton, em Idaho, foi registrado em várias filmagens que capturam a ruptura rápida e a força implacável da água. O desastre resultou na perda de 11 vidas e em bilhões de dólares em danos materiais. Barragem de Sayano-Shushenskaya, Rússia, 2009. O desastre de Sayano-Shushenskaya não envolveu o rompimento da barragem em si, mas uma explosão catastrófica na usina hidrelétrica adjacente, que causou uma inundação massiva.
Imagens internas mostram o colapso estrutural dentro da usina, resultando na morte de 75 pessoas. Rompimento da barragem de Taun Sal, Estados Unidos, 2005. Em 2005, a barragem de Taun Sal, no estado de Missouri, rompeu-se devido a uma falha nos sensores de monitoramento. A ruptura foi capturada por câmeras de segurança e causou grandes inundações, destruindo o Parque Estadual Johnson Chutes. Felizmente, não houve mortes, mas os danos materiais foram significativos. Desastre da barragem de Val di Stava, Itália, 1985. Este desastre ocorreu quando duas pequenas barragens, que continham lama de mineração, falharam, liberando uma enorme quantidade de lama que devastou o vale abaixo. Imagens aéreas capturaram o rastro de destruição, e o evento resultou na morte de 268 pessoas. Rompimento da barragem de Moone, Alemanha, 1943. Durante a Segunda Guerra Mundial, a barragem de Moone foi destruída por bombardeiros britânicos em uma missão chamada Operação Chastise. O impacto devastador da água foi capturado em imagens de propaganda da época, mostrando como a força da inundação causou enormes danos às áreas agrícolas e vilarejos próximos. Barragem de Baldwin Hills, Estados Unidos, 1963. A barragem de Baldwin Hills, em Los Angeles, colapsou de maneira inesperada, resultando em uma torrente de água que varreu bairros inteiros. O evento foi filmado por equipes de notícias, capturando a evacuação em massa e a destruição de centenas de casas. Desastre de Egial, País de Gales, 1925. A barragem de Egial, localizada no norte do País de Gales, rompeu-se devido a uma falha estrutural. A água desceu pelo vale, atingindo uma barragem menor e causando uma destruição em cascata. As imagens mostram a destruição de vilarejos e a devastação das áreas rurais. Rompimento da barragem de Kelly Barnes, Estados Unidos, 1977. Uma pequena barragem em Toccoa Falls, na Geórgia, falhou após chuvas fortes, liberando uma enorme quantidade de água. As imagens do local mostram a destruição em um acampamento e uma faculdade nas proximidades, com 39 pessoas perdendo a vida. Barragem de Edenville, Estados Unidos, 2020. Em maio de 2020, a barragem de Edenville, em Michigan, rompeu-se após dias de chuvas intensas, causando inundações generalizadas. As imagens capturadas por drones mostram áreas completamente submersas, forçando milhares de pessoas a evacuarem suas casas. Desastre de Tous, Espanha, 1982. A barragem de Tous, na Espanha, colapsou após uma tempestade severa, liberando milhões de metros cúbicos de água. O rompimento causou uma inundação massiva que foi amplamente capturada por helicópteros e equipes de resgate, resultando na morte de cerca de 30 pessoas e destruindo vastas áreas agrícolas. Rompimento da barragem de Laurel Run, Estados Unidos, 1977. A pequena barragem de Laurel Run, na Pensilvânia, falhou após chuvas fortes, provocando uma inundação que destruiu grande parte da cidade de Johnston. As imagens da devastação mostram o poder da água e a rapidez com que o desastre ocorreu. Desastre de Gleno, Itália, 1923. A barragem de Gleno, nos Alpes italianos, colapsou devido a falhas estruturais, liberando uma torrente que destruiu vários vilarejos. As imagens da época mostram a destruição causada e os esforços de resgate. Barragem de Cariba, Zâmbia, Zimbábue, 1960. Embora a barragem de Cariba ainda esteja em operação, ela quase rompeu durante sua construção devido a fortes chuvas. Imagens históricas mostram o nível perigoso de água e os esforços heróicos para estabilizá-la. Os rompimentos de barragens flagrados pelas câmeras não apenas expõem a destruição imediata que esses desastres causam, mas também trazem à tona questões importantes sobre a segurança e a gestão de grandes estruturas.
Cada uma das tragédias mencionadas revela um padrão preocupante de negligência, falta de manutenção e falhas estruturais que poderiam ter sido evitadas com medidas adequadas de prevenção. Além do impacto ambiental devastador, esses eventos frequentemente resultam em perda de vidas, destruição de comunidades e danos econômicos imensuráveis. As lições aprendidas com esses rompimentos são claras. É essencial investir em tecnologias de monitoramento, reforçar a fiscalização e garantir que os padrões de segurança sejam rigorosamente seguidos. A responsabilidade vai além dos engenheiros e administradores. As empresas e os governos precisam adotar uma abordagem mais preventiva para evitar novas tragédias. Além disso, a documentação desses desastres por câmera serve como um poderoso alerta para a sociedade e um apelo por mudanças urgentes. A busca por um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e segurança pública deve ser uma prioridade, garantindo que eventos tão devastadores não voltem a ocorrer no futuro.